Olá, amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo onde eu vou comentar um tema absolutamente fundamental para o Brasil de agora e do futuro, tá? São as terras raras. Você já deve ter escutado aí muito sobre terras raras, porque elas são essenciais, né? Sempre existiram e não são raras, né? São chamadas de raras porque, na verdade, vêm muito misturadas. A ocorrência desses minerais é sempre muito misturada com outros minerais e, portanto, a extração e a purificação disso para transformar em concentrados e depois em metais aplicáveis industrialmente é muito difícil, um processo muito caro e muito complicado. Por isso são chamadas de raras. Mas elas se tornaram, esses minerais, esse grupo de minerais se tornou muito importante a partir do momento em que toda a indústria do mundo está buscando soluções novas para o uso e armazenagem, principalmente de energia elétrica, visando a transição energética, etc, etc. Todo mundo está nessa corrida, então todo mundo começou a ter uma demanda muito forte por esses minerais, sobre os quais nós vamos falar aqui agora. Já é sabido aí no debate corrente, no senso comum, que a China tem a maior reserva do mundo e o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, que 70% do mercado mundial está na mão da China, porque eles têm capacidade, além de extrair, tem também a capacidade de processar as chamadas terras raras. E aí, eu quero trazer nesse vídeo um fato novo, que não é novo, mas que ainda não é de conhecimento público e que eu vou passar a apresentar daqui a pouquinho. Depois de pedir naturalmente que você apoie o canal. Por favor, considere aí, dá uma força, tem o Apoia-se aqui embaixo, tem também um Pix que você pode contribuir pontualmente, caso você prefira assim, para o trabalho que eu realizo aqui. É sempre muito importante, faz uma enorme diferença, então eu quero realmente pedir que você apoie, porque, né, sem nenhuma vergonha de dizer, faz diferença sim. Mas vamos então ao tema. O que acontece é o seguinte, eu recentemente fui solicitado, né, me pediram esse serviço, né, fui encomendado de fazer um levantamento a respeito de terras raras no Brasil. E nesse levantamento acabei encontrando uma audiência que houve na Câmara dos Deputados no mês de julho do ano passado, convocada por um deputado federal de Roraima, chamado Stélio alguma coisa, meu Deus, como é que é o nome dele? Stélio Denner, né? Deputado federal pelo estado de Roraima, portanto roraimense, sobre isso, sobre terras raras. Por que esse deputado e desse estado, Roraima, convocou essa audiência pública lá na Câmara dos Deputados? Pelo seguinte, porque recentemente foi descoberta uma jazida no estado de Roraima que vai mudar completamente, mas profundamente, o cenário de terras raras no planeta todo. Simplesmente, o que esse deputado, né, trouxe a público nessa audiência foi o trabalho de pesquisadores da Universidade Federal de Roraima sobre um determinado local no município de Caricaraí, se eu não me engano, fica no estado de Roraima, em que está localizada a maior reserva, mas assim, a maior por longe, a maior por muito, a maior reserva de terras raras do mundo. Calcula-se, assim, o estudo inicial, né, que mostra uma concentração extrapoladamente maior de terras raras nesse local do que em qualquer outro local do mundo, esse estudo inicial, feito pela Universidade Federal de Roraima, ele está reduzido a uma área de entre 50 e 100 hectares. Tá? Só que a área como um todo é para mais de 100 mil hectares. Então a expectativa é de que a mesma concentração que você encontra nesse lugar, né, nesse momento, possa ser ainda maior em termos de volume, na medida em que se essa concentração de terras raras se reproduzir ao longo dos 100 mil hectares de área que, né, deverá ser explorada em algum momento, né, é uma jazida assim incomparável mesmo, tá? Então vamos a algumas informações. Bom, a Universidade Federal de Roraima tem um núcleo lá que está em associação com alguns empresários da mineração do estado, brasileiros, tá? Coordenado esse núcleo de pesquisa pelo professor Vladimir de Souza. O professor Vladimir de Souza é um geólogo, né, que também está numa equipe com a professora Lorena Malta Feitosa e o professor Carlos Eduardo Lucas Vieira. Foram pelo menos esses três que foram participar da audiência da Câmara dos Deputados e eles trouxeram informações absurdas. Para você ter uma ideia, dos 17 elementos de terra rara,
né, que você sabe que são 17 elementos, tem uns nomes esquisitos, são lantanídeos, né, galibdênio, não sei o quê, uns nomes esquisitos lá, prirídio, são elementos químicos, né, que são as chamadas terras raras. Dos 17 elementos chamados elementos de terra rara, 15 do grupo dos lantanídeos e mais o ítrio e o escândio, né, que são esses o total, você tem 11 no complexo barreira. Então esse é o tema do vídeo, é apresentar para vocês a ocorrência de uma anomalia geológica no território brasileiro, no estado de Roraima, no município de Caricaraí, se eu não me engano, Caracaraí, chamada Complexo Barreira. Lá então você vai ter os seguintes, né, elementos: lantânio, sério, ítrio, neodímio, gadolínio, térbio, escândio, orópio, diprósio e alguns outros, né, porque aqui não falei 11, né, então tem mais alguns outros. Todos em concentrações muito, muito elevadas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a informação capturada de tela mesmo, da apresentação feita pelo próprio professor, sobre as concentrações de 5 desses elementos, né? Eu vou falar 4 porque um deles eu esqueci o nome. As concentrações deles encontradas no complexo barreira e as concentrações médias destes mesmos elementos nas jazidas que existem por aí pelo mundo. Então o sério, por exemplo, as concentrações médias encontradas pelo mundo são de 46 partes por milhão, tá? Você sabe que existe essa medida, né? Parte por milhão. É uma medida arbitrária, a cada milhão de partes de uma coisa, quantas tem determinada coisa que você procura encontrar ali. Então de sério, que é um dos elementos de terra rara, você encontra em geral 46 partes por milhão. Se liga no número de partes por milhão encontrado de sério no complexo barreira. 51.590. Não estou de sacanagem, isso está apresentado pela Universidade Federal de Roraima. De neodímio, em geral, 41,5 partes por milhão são encontradas. No complexo barreira são 29.400. Tá? É isso que a gente está falando. Lantânio são 39 partes por milhão. Lá no complexo de barreira, em Roraima, são 25.850. E é daí para mais. É daí para mais. Então, assim, nós estamos diante de um fato novo, não só no debate mundial de terra rara, mas principalmente, assim, um fato novo para o Brasil num ano eleitoral, que é capaz de mudar completamente essa discussão. Mas completamente. Segundo os geólogos, essas concentrações que eu falei aqui de 3 elementos, elas se repetem, segundo os próprios pesquisadores, para os demais elementos. E, tecnicamente falando, a razão que explica isso é que você lá no complexo de barreira você encontra tanto os elementos de terra rara em formações rochosas, em corpos rochosos, como eles falam, mas também em argilas iônicas, né, que são ocorrências de elementos de terra rara em coisas, em formações geológicas que não são rochosas, são argilosas, tá? E tudo isso está lá no subsolo, em Roraima, nessa área de Caracaraí, onde tem o tal complexo barreira. Segundo o professor Vladimir de Souza, no momento em que a equipe já está lá fazendo a pesquisa, eles já encontraram pesquisadores chineses com as suas pistolas de infravermelho fazendo as medições, né, lá no território de Roraima, Caracaraí, entendeu? Fazendo, né, a pesquisa para levar, evidentemente, para o governo chinês, para eles já terem um mapeamento. Então é um assunto de alta delicadeza, um assunto super importante que precisa ser tratado a partir de já, mas de já, entendeu? Pelo Estado brasileiro, né, com as suas, né, instâncias, todas elas bem organizadas, né, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, e também pelos candidatos a presidente. É necessário que esse debate que aconteça a partir de agora sobre terras raras no Brasil se dê sob esta luz, a partir dessa informação. Eu ouso dizer para vocês que, assim, qualquer debate eleitoral no Brasil agora que não fale de terra rara e que não coloque o complexo barreira e uma soberania efetiva sobre essa anomalia geológica que é como se a Petrobras encontrasse vários campos de pré-sal ao mesmo tempo,
entendeu? Quem quer que não fale disso, ou não saiba disso, ou não dê importância para isso, ó, esquece. Esquece. Porque, assim, é um negócio absolutamente, assim, antes e depois no panorama mineral brasileiro. Isso que está acontecendo nesse momento, que a Universidade Federal de Roraima está descobrindo, tem a capacidade de ser um antes e depois na pesquisa mineral brasileira, principalmente por causa desse momento histórico que se vive de transição industrial, em que cada vez mais será necessário ímã permanente, capacitor com aço magnético, não sei mais o que são as aplicações industriais, né? Todas elas voltadas para manejos de energia, né, de eletricidade, onde a demanda por esses elementos de terra rara são muito, muito contundentes, são altíssimas. E o Brasil passa a ter, com o Complexo de Barreira, uma posição de fornecedor, de potencial processador, de, quem sabe, até país manufatureiro do aço magnético, dos ímãs permanentes, etc., etc., que é muito privilegiada. Segundo os cálculos anunciados nessa audiência na Câmara dos Deputados, parêntese, vou deixar o link para vocês, bonitinho, quem quiser se dá o trabalho de ver como eu vi tudinho, bonitinho, entendeu? Tá aí na descrição. Segundo os debatedores aí da audiência, as reservas de terras raras do Brasil podem ser até 6 vezes maiores do que as da China. É isso aí que você está escutando, né? E além do mais, que hoje o debate está colocado de uma maneira um pouco, né, misturada, como sempre, né, um debate mal qualificado. Você tem os elementos de terras raras, que são esses, né, de difícil processamento, mas tem também os chamados minerais estratégicos. E segundo o professor Vladimir de Souza, além dos elementos de terras raras, você encontra também lá no Complexo Barreira uma ocorrência muito significativa de elementos minerais que não são terras raras, não são ETRs, né, não são elementos de terra rara, mas que são minerais estratégicos hoje na discussão mineral do mundo, de recursos, ou seja, vanádio, molibdênio, índio, manganês, cobre, germânio, irídio e outros que, segundo ele, eles encontraram. Então, pessoal, assim, a gente está falando de um lugar que foi encontrado no estado de Roraima, dentro do território brasileiro, com um potencial de exploração e processamento mineral de riqueza que é ímpar. Absolutamente único, pelo menos vou citar até a frase que o professor Carlos Eduardo Lucas Vieira disse, né, na audiência, está gravado no vídeo aí, tá no link aí. Ele diz assim: não há paralelo ao que já foi encontrado no mundo até agora. São concentrações elevadíssimas. O cara que é geólogo da Universidade Federal de Roraima está falando isso. Eles vão a campo, eles vão lá, estão fazendo as explorações, eles cavam trincheiras com perfuratrizes pneumáticas e tiram de lá amostras e fazem exames de petrografia, espectrografia, exames geofísico, geoquímico e não sei mais o que, laboratórios. Então é um negócio sério que está sendo feito, entendeu? Nesse momento. E uma coisa técnica também ainda, uma informação que eu acho que vale a pena compartilhar, que dá muita qualidade ao estudo lá da Universidade Federal de Roraima, é o seguinte: a escala que eles estão usando para fazer o mapeamento é de 1 para 25 mil. Isso é uma escala de muita precisão no mapeamento geológico. As escalas, em geral, mais precisas de mapeamento geológico são 1 para 100 mil. Quem tem uma noção mínima de geografia vai entender o que eu falo, mas se você não tem problema, mas eu explico. Basicamente, quando você tem 1 para 100 mil, significa que uma unidade de distância que você meça no mapa, né, na sua frente, vai valer 100 mil daquela mesma unidade na vida real. Quanto menor, portanto, a escala, ou seja, 1 para 25 mil é 1/4, né, significa que uma unidade daquilo que você está medindo no mapa é igual a 25 mil unidades daquela mesma medida na vida real. Ou seja, você está tratando com precisão territorial muito maior quando você faz uma escala menor. Compreendeu? Então a escala que eles estão usando é 1 para 25 mil, que é um negócio que, assim, pelo que eu entendi, é pouco usado. Entendeu? Então, assim, o estudo que a Universidade Federal de Roraima está conseguindo fazer parece um negócio, assim, excepcionalmente preciso e, assim, muito qualificado e que, além disso, está em cima de um tema que, cara, tem capacidade de virar um tema até internacional.
Um tema realmente mundial, a pesquisa que eles estão fazendo. E aí, a gente tem, a partir de agora, certas responsabilidades, né? Quer dizer, o Brasil precisa, primeiro, conhecer, saber que isso existe, né? Tomar consciência da importância do que é ter esse nível de recurso no seu território e passar para certos debates espinhosos, né? Que, claro, vão surgir. Porque, como vocês sabem, Roraima é um estado amazônico, né? E como tudo que se diz respeito à Amazônia está sempre colocado numa chave, né, de histeria ambiental, porque nunca se pode fazer nada na Amazônia, porque isso e aquilo, etc, etc. Soube, através dessa mesma audiência, nessa pesquisa que eu estou fazendo, que a Universidade de São Paulo, logo ela, claro, né, já soltou estudo, sabe-se lá como, inclusive foi muito questionado o estudo na audiência, os professores de Roraima perguntaram, mas como é que a USP, de onde a USP tirou esse dado? Dizendo que qualquer exploração de mineral em Roraima, que fique a menos de não sei quantos quilômetros de terra indígena, né, já provoca impactos e provoca alterações e não sei o que, não sei o que. Independente de qual é a técnica minerária, independente de qual é o mineral extraído, independente se vai ter intervenção química ou se não vai ter intervenção química, independente de tudo isso. Porque, quer dizer, né, falou qualquer uma, então generalizou. Essa é a contribuição, né, da Universidade de São Paulo para esse debate. Quer dizer, está aqui sentado no bairro do Butantã, em São Paulo, entendeu? Falando da Amazônia como se soubesse tudo que acontece lá. Os professores roraimenses, ofendidíssimos, aliás, ofendidíssimos, assim, dizendo, quem é esse cara da USP que pode falar um negócio desse, sendo que somos nós, geólogos aqui de Roraima, que estamos no norte, fazendo as pesquisas de campo, que estamos aqui, conhecemos o território, somos daqui, moramos aqui e fizemos as descobertas. E aí, olha só que informação legal, mapearam, né, já tudo ali, pegaram os mapas que existem, compararam, fizeram as medições e todas as reservas até aqui mapeadas de Caracaraí, ou seja, as reservas do Complexo Barreira, estão a no mínimo 70 quilômetros de distância de terras indígenas, porque eles sabiam que ia vir o questionamento. Então, é o seguinte, o Brasil está diante de uma descoberta de uma fronteira mineral absolutamente única em todo o planeta. Tá? As argilas iônicas que tem no norte brasileiro são absolutamente únicas em todo o planeta. Eu vou repetir a frase do professor Carlos Eduardo Lucas Vieira, quando ele diz, não há paralelo ao que já foi encontrado até aqui no mundo. São concentrações elevadíssimas, né? E, pelo que eu vi na própria audiência, os chineses já botaram o olhão, entendeu? Porque já estão lá, entendeu? Fazendo medição de infravermelho do subsolo brasileiro. Como todo mundo sabe, o Brasil não dá a mínima para a soberania, o pessoal entra aqui e já sai fazendo o que quiser, né? Sai fazendo algo que deveria ser atividade, né? Se fosse permitido, deveria ser permitido só pelo Estado brasileiro. Mas não, o cara já chega, sai do avião e sai lendo o subsolo brasileiro na maior, ninguém faz nada. Entendeu? Não importa para quem, não importa. O cara sai fazendo, ninguém faz nada. Então, assim, já tem gente de olho. Interesses internacionais de olho. Quer dizer, Complexo de Barreira já é um assunto internacional neste momento. E o Brasil sequer foi informado ainda da existência do Complexo de Barreira. Estado de Roraima, tá aí o vídeo na descrição desse meu vídeo aqui, você pode olhar, a audiência convocada pelo deputado Stélio Denner, e eu peço então a atenção de todos para esse fato, que é o seguinte, pessoal, não tem como adiar esse debate, porque assim, a demanda por terras raras no mundo é tal, mas é tal, ainda mais agora com o Estreito de Hormuz fechado, que vai acelerar a busca de alternativas, né? Ninguém sabe como vai ficar a geopolítica a partir de agora com o conflito no Irã e tal. Assim, você pode esperar que isso vai se acelerar. E se acelerando, vai acelerar a entrada legal ou ilegal, tá? Legal ou ilegal, de agentes internacionais na Amazônia brasileira para fazer primeiro pesquisa e depois extração ilegal, se for o caso, porque eles vão fazer. Então, ou o Brasil agora senta a bunda na cadeira e discute exatamente o que vai ser feito com este patrimônio mineral que ninguém sabia que existia e que, graças à Federal de Roraima, agora nós sabemos,
Ô, meus amigos, entendeu? Isso vai virar uma corrida do ouro sem nenhum respeito ambiental, respeito a indígena, respeito a nada, em plena fronteira do Brasil com a Venezuela, entendeu? Um negócio que tem tudo para virar uma serra pelada de grandes interesses corporativos e, assim, ninguém quer esse cenário. Ninguém quer esse cenário. Então, o melhor a fazer a partir de agora é um processo sério e rigoroso de legalização, titulação, estabelecimento de direitos minerários, licitação que seja entre as mineradoras, convocação de projetos estratégicos, sei lá, alguma agenda precisa ser desenhada a partir de agora para o Complexo de Barreira. E esse é um ano em que nós estamos discutindo quem vai ser o presidente do Brasil. Então, assim, não é possível, a partir desse momento, não é possível que a eleição se dê sem tocar nesse assunto. E aí? Né? Será que o Brasil vai ter a maturidade de debater um assunto de verdade? Ou será que a gente vai ficar discutindo filigrana, como tem sido nas últimas eleições? Porque vai me desculpar, nós estamos sentados em cima do que provavelmente vai ser a mina de ouro do mundo daqui a pouquíssimo tempo. Vocês imaginem se essas concentrações de terras raras encontradas em 100 hectares pesquisados forem as mesmas em 100 mil hectares pesquisados. Segundo o deputado Stélio Denner, a declaração dele aqui que eu anotei, né? A reserva já mapeada em 100 hectares poderia ser suficiente para 60 anos de extração e processamento. Se a gente estiver falando de 100 mil hectares, está falando de 600 mil anos. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que o pessoal está pensando da vida, mas a partir de agora, assim, ou isto vira um dos temas principais, entendeu, do Brasil, ou nós realmente desistimos de ser país, assim, desistiu de qualquer pretensão a uma república independente e tal. Aí a ideia então é deixar que entrem mesmo as mineradoras estrangeiras ilegalmente, tirem, matando gente, estuprando índios, sei lá, entendeu? O que mais que eles vão fazer? Porque assim, desculpa, cara, entendeu? Esse cenário de não legaliza, mas também não protege, não faz nada, entendeu? A pretexto de não fazer nada com as árvores, não faz nada em lugar nenhum. A pretexto de não deixar impacto acontecer em nada, então não faz nenhuma linha a respeito de nada. Eles simplesmente, tipo, o que vai acontecer é que eles vão entrar aqui e vão arrasar com a reserva. Ninguém vai deixar isso lá embaixo assim. Nem que tenha invasão, nem que tenha bombardeio, nem que tenha qualquer coisa. Oferta de compra de Roraima para formação de escravo. Bom, não sei se sabe, mas assim, essa é a geopolítica desde sempre. Entende? Tá aí a Guiana Francesa que não me deixa mentir. Enquanto nós estamos aí cheios de pudor com o petróleo da margem equatorial, ai meu Deus, não sei se pode, ai meu Deus, não sei como é. A Guiana tá lá, tipo, extraindo bilhões de dólares por ano. Entendeu? Mas a Guiana é o quê? Francesa, né, meus amigos? Entendeu? A mesma França que financia aqui organizações, né, socioambientais, indígenas, etc, etc, que provavelmente vão ver esse vídeo aí e vão falar: meu Deus, temos que impedir a exploração do Complexo Barreira de qualquer maneira. Porque a França financia esse pessoal, assim como a Noruega, que explora petróleo, assim como a Inglaterra, que explora petróleo. Entendeu? Então, assim, sem ingenuidade. Nós estamos diante de uma descoberta de um patrimônio de recurso natural incomparável. Mas incomparável. Ou, a partir de agora, isso vira uma discussão, assim, prioritária, ou realmente é melhor desistir. Então, faça seu juízo, faça a sua escolha. Assim, eu acredito que se você tem um mínimo de racionalidade e um mínimo de amor a esse país onde você nasceu, eu nasci, a gente quer trabalhar para construir, entendeu? Compartilhe esse vídeo e faça chamar a atenção a respeito desse problema. Eu até dei o nome do deputado lá de Roraima, que todo mundo pode, aliás deve, né, ligar para lá, para o gabinete e dizer: olha, parabéns e muito obrigado pela essa informação, assim, estamos apoiando, queremos que se apoie essa pesquisa, que se apoie a exploração, o que a gente pode fazer para ajudar e tal, e comecem a criar bafafá aí, entendeu? Espalhar informação. Não é possível que a gente fique para sempre paralisado por esses poderes antagônicos ao desenvolvimento do Brasil, não dá para aguentar mais isso. Tá bom? Bom, era essa informação que eu queria passar para vocês a respeito de terras raras. Eu
já vinha pensando em falar nesse assunto, mas assim, depois que eu soube do Complexo Barreira em Roraima, realmente mudou completamente. Eu falei, cara, eu preciso ter uma conversa urgente com o pessoal a respeito de terras raras, né? Então tá aí, tá feita a conversa, espero que você colabore, passando para frente essa informação, vamos tentar transformar isso, esse potencial, nesse novo potencial enorme, em alguma realidade muito, muito relevante para o Brasil. Obrigado, pessoal, até a próxima aí.